Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para estudarmos uma questão do Livro dos Espíritos. A questão que nós vamos estudar hoje é a questão 137. Essa questão está na parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata da encarnação dos Espíritos, no capítulo 2, encarnação dos Espíritos, do mundo espiritual. A parte segunda do Livro dos Espíritos trata do mundo espiritual, ou mundo espírita. No capítulo 2, trata da encarnação dos Espíritos. Especificamente, nós estamos tratando da alma, que a gente viu em estudos anteriores que a alma é o espírito encarnado. Bom, o nosso objetivo de estudo hoje é a questão 137, em que Kardec pergunta aos espíritos: o mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em dois corpos diferentes? Então a pergunta é: um espírito pode animar dois corpos diferentes? Então, digamos, duas pessoas distintas terem o mesmo espírito se manifestando nesses dois corpos? Essa é a questão. E a resposta dos espíritos foi clara: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente duas criaturas diferentes. Então, foram muito diretos e objetivos. Não existe a possibilidade de um mesmo espírito animar dois corpos. Precisa pensar, irmãos gêmeos, univitelino, que têm a mesma característica física, será que é o mesmo espírito que se manifesta ali naqueles gêmeos? Não. Cada um é um ser individual, cada um é um espírito. Cada corpo é ligado no momento da concepção a um espírito. Então, é feito essa ligação. E à medida que o espírito vai desenvolvendo, o corpo vai desenvolvendo, cada espírito vai se manifestar de forma individual. Existem fenômenos espíritas que a gente pode ver no Livro dos Médiuns, ou mesmo na história de Eurípides Barçanufo, de fenômenos mediúnicos que a manifestação de um espírito em dois pontos distintos. Então, um caso clássico, muito conhecido no Espiritismo, é a história de Eurípides Barçanufo, que no seu educandário, dando aula, ele pressentiu a necessidade de fazer ajuda a uma gestante que estava na zona rural e estava passando por dificuldades no momento de um parto. E ele, dando aula, ele se desloca em espírito até aquela fazenda para
auxiliar no parto, no nascimento da criança. E a criança nasce saudável e ele retorna ao corpo físico. Esse fenômeno não é um espírito diferente ali na sala de aula e outro espírito lá no momento do parto. O que acontece nesse caso, que é o fenômeno da bicorporeidade, né, é que o espírito que estava ali dando aula, ele deixa o corpo, né, o espírito com o perispírito, deixa aquele corpo por alguns instantes e se materializa lá na zona rural, lá na fazenda. E auxilia, porque materializado ele se torna tangível e ajuda no parto. Só que enquanto o seu corpo físico estava na sala de aula, ele fica num estado de dormência. Ele não manifesta. Ele fica como se estivesse dormindo, em sonolência, olhos fechados. Ele não interage com as pessoas, porque o espírito, que é o ser inteligente que habita o corpo, saiu dali e foi até a fazenda. E aí ele retorna depois ao corpo físico, o corpo se manifesta como nós estamos manifestando aqui agora. Então, esse fenômeno é um fenômeno mediúnico, que alguns espíritos mais elevados, né, conseguem manifestar. É uma manifestação para espíritos com certa elevação moral, como era o caso de Eurípides Barçanufo, e ele, né, a história é clássica, ele vai lá, ajuda no parto, e enquanto isso o pai da criança estava vindo encontrar Eurípides Barçanufo, e quando ele chega lá, o Eurípides já tinha retornado para o corpo dele e pergunta chama ele para ir lá dar socorro. Ele falou: não, eu já estive lá, já nasceu a criança, tá tudo bem. Mas como? Você não passou por mim, eu não te vi e tal. E ainda fez com que o Eurípides fosse de novo, mas aí com o próprio corpo, não só com o seu perispírito e espírito, se retornassem lá e aí confirmaram: o senhor veio de novo, o senhor está aqui de novo. Aí o pai ficou sem entender, né, o que tinha acontecido, mas na realidade foi um fenômeno chamado bicorporeidade. Mas a questão de Kardec para os espíritos não tem essa característica da bicorporeidade. A questão proposta é um espírito em dois corpos. Isso não pode acontecer. Cada espírito anima um corpo. Não existe a possibilidade de um espírito animar dois corpos simultaneamente. Então isso, agora, o que acontece e pode acontecer a gente sabe que alguns espíritos têm um poder de influenciar os outros de forma mais forte, né? Pode-se, sim, nós temos um espírito encarnado subjugando outro espírito encarnado, influenciando, mas que nível? As suas ideias, influenciando a outra a fazer o que ele quer, influenciando. Aí o outro passa a executar o que esse espírito dominador determina para o dominado. Esse tipo de influência existe, mas são dois espíritos, um dominador dominando um que é dominado, que é mais fraco, que se deixa influenciar pelo outro.
Então isso é comum em casos de obsessão encontrarmos. Isso acontece tanto de espírito desencarnado para encarnado, mas como de encarnado para encarnado. E até de encarnado para desencarnado. É possível isso acontecer. Mas o que importa e que é preciso ficar claro é: não existe a possibilidade de um espírito habitar dois corpos. Não. Cada espírito habita um corpo. Então, o processo reencarnatório faz com que cada corpo tenha um espírito ligado a ele. E a gente viu no estudo que se não tiver um corpo, não tiver um espírito ligado a ele, aquele corpo é nada. Ele é uma carne que pode estar ali, mas não pensa, não raciocina, não age. É um corpo vegetativo, né? Então, isso que aquele corpo fica inerte, sem ação, porque não tem um ser, que é o espírito, para utilizar daquele corpo. E por isso a gente sabe que quando o corpo cessa a vida, o espírito se desliga dele. Então não existe vida, não existe espírito a um corpo sem vida. A gente sabe pela literatura espírita também que alguns espíritos, por estarem tão presos à matéria, mesmo depois de cessar da vida, eles continuam ligados ao corpo. Mas aquele corpo não tem vida mais. Aquilo é uma ligação do espírito com aquele corpo, mas como uma forma de passar por experiências que vão provocar nesse espírito a percepção, as sensações da decomposição como forma de aprendizado para aquele espírito ainda muito preso à matéria. E ele sofre com isso, mas não por castigo de Deus, porque Deus é amor, mas como uma forma de aprender a se desapegar. Não existe um vínculo físico mais entre eles. O perispírito não está preso àquele espírito, mas as percepções daquele espírito, do perispírito, ainda envolto àquele corpo, fazem com que ele tenha sensações como se tivesse encarnado, mas não está. É uma ilusão. Uma ilusão que vai fazendo o espírito sofrer. É um fenômeno que acontece pela imperfeição daquele espírito. Então, para encerrarmos esse nosso tema, é importante nós entendermos que um espírito nunca pode habitar dois corpos, que um corpo sem espírito não tem movimento, não tem vida, e quando cessa a vida do corpo físico, o espírito se desliga dele. Alguns casos de espíritos muito presos à matéria, eles ainda ficam ali por uma ilusão própria e sofrem em função disso, porque vão observando o corpo se decompor e sentindo
aquilo como se de fato tivesse acontecendo com ele, mas não está, porque o corpo é separado do espírito. Mas a ilusão faz com que ele sinta isso. Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e nos ajude no nosso entendimento sempre. Boa noite.